Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Depois de José Dirceu, hoje foi a vez de Delúbio Soares. O presidente do STF, Joaquim Barbosa, proibiu o ex-tesoureiro do PT, condenado no julgamento do Mensalão, de trabalhar fora da prisão. E veja também nesta edição. A Agência Nacional de Aviação Civil anuncia novas medidas para evitar atrasos nos voos durante a Copa. O consumo de álcool caiu no Brasil, mas ainda está acima da média mundial. O preço dos combustíveis poderá subir ainda este ano. O brasileiro está descontente com a qualidade dos serviços básicos. Quase 100 mil candidatos se inscreveram nas primeiras 3 horas de acesso ao Enem. Grupo islamita Boko Haram divulga imagens que seriam das jovens nigerianas sequestradas. E na bancada desta segunda-feira, o historiador Marco Antônio Villa e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. Participe com perguntas aos nossos comentaristas através do Twitter e do Facebook do Jornal da Cultura. Metade da população do país está na classe média, que vem crescendo nos últimos anos. Mas, apesar do aumento da renda do brasileiro, se mostra insatisfeito com os serviços básicos. Edjane parou de trabalhar porque não consegue colocar o filho na creche. Há 11 meses, ela espera uma vaga para o Cauã, que vai completar 2 anos. Eu fui abrir processo no Conselho Tutelar, mesmo assim tem que esperar de 4 a 6 meses. Quem não precisa, consegue a vaga na creche. E quem precisa, não consegue. A família de Edjane poderia ter uma renda maior se ela estivesse trabalhando. E mesmo enfrentando essa e outras dificuldades, quase 40 milhões de brasileiros ascenderam à classe média na última década. O aumento da renda normalmente vem acompanhado de um maior acesso à informação. Quando passa a conhecer melhor os seus direitos, geralmente o cidadão se torna mais exigente, principalmente em relação aos serviços públicos, que nos últimos 10 anos não acompanharam necessariamente a melhoria dos salários. Não existe transporte, não tem posto de saúde, não tem escola para as crianças. Um levantamento divulgado no mês passado mostra como anda a percepção do brasileiro em relação aos serviços essenciais. Na pesquisa realizada em 53 cidades, o descontentamento veio sob a forma de notas de 1 a 10. A segurança pública recebeu pouco mais de 13,5 e os transportes também não chegaram a 4. As escolas do governo foram avaliadas com 4,5 e a saúde ganhou 3,7. Na saúde, a principal reclamação é a falta de vagas e médicos em hospitais e postos de saúde. No setor, o país investe $400 por ano por habitante. Na vizinha Argentina, o valor é de $700. O México gasta o dobro, $800 por ano. A carência de recursos depende, em parte, da necessidade de a gente ter recursos financeiros dos impostos diretos de uma forma crescente, mas também concretamente, eu acho que hoje nós temos uma demanda muito maior de uma parcela significativa da população brasileira requerendo o seu direito de ter uma assistência médica condizente com as suas necessidades. Vila, a pesquisa mostra o óbvio, né? Que aumento de renda não significa aumento de qualidade de vida, de melhorias, né, dos serviços. Agora, aumento de renda significa aumento de percepção das pessoas de que algo não vai bem, né? Claro, e houve uma consolidação dessa população urbana, aquele fluxo campo-cidade acabou, né? Foi um longo deslocamento na história do Brasil dos últimos 60 anos. Então, você tem hoje um país urbano, como é sabido e tal, e há uma exigência que o Estado, a estrutura estatal, quando a gente está falando de Estado, estamos falando das prefeituras, dos governos estaduais, do governo da União, consiga prestar os serviços que eles legalmente estão obrigados a prestar, ou constitucionalmente, não importa. A grande questão é que os gestores brasileiros dos 3 planos, na esfera das prefeituras, nos governos estaduais e na União, são péssimos gestores e nem sempre é porque falta dinheiro. Então, por exemplo, essa comparação de saúde, México, Argentina, Brasil, tudo bem, realmente nós ainda gastamos muito pouco, mas o pouco que nós gastamos muito mal, se perde muito, com a corrupção e com a má aplicação. Basta ver a qualidade dos hospitais, basta ver a qualidade dos prédios escolares, basta ver
a qualidade das estradas, a qualidade das ruas. A gente não consegue asfaltar uma rua, fazer uma calçada decentemente. Que país é esse que quer ser entre as maiores potências do mundo, um país emergente, que sequer consegue tapar um buraco? Essa é a nossa situação, os serviços públicos não funcionam. Ailton, você acha que com esse aumento da conscientização da população, a gente pode ganhar aí um aumento também, uma melhoria nos serviços essenciais? Porque as pessoas começam a cobrar mais. Eu acho que a pressão vai levar a isso, né? A pressão vai levar a isso, vai levar que os investimentos públicos sejam dirigidos para atender essas demandas. Porque não é brincadeira, em 2013, o consumo dos brasileiros atingiu 3 trilhões e 1 bilhão de reais. 3 trilhões e 1 bilhão. Que significou 278 bilhões a mais do que em 2012. Eu vi isso na estatística do IBGE. E mais ainda, qual é o perfil dessas pessoas? São pessoas jovens que ascenderam. Essa é uma nova classe que surgiu. Pessoas jovens, pessoas com escolaridade maior e pessoas que têm, que é mais exigente para consumir. Então, veja, foi falado aqui do serviço público. Mas você já pegou um avião agora aí e viu a dificuldade que tem? Os aeroportos cheios. Você vê o público que está hoje andando de avião aqui, vou dizer a expressão que todo mundo andou de avião, andei de avião. Gente que nunca tinha tido acesso ao avião. Você já viu os planos de saúde, para falar dos privados, a demanda. Os planos de saúde não atendem. As maiores reclamações são com o atendimento privado dos planos de saúde, além da do SUS, é claro. Não é? Então, essa força que emergiu com uma rapidez tão grande que a sociedade não estava preparada para isso, muito menos governantes, estes sim impregnados pela corrupção. O Gabriel P. aqui pelo Twitter, ele diz o seguinte: não só os serviços públicos, mas todos, principalmente os privados, também são péssimos. Não, nada funciona. Você vai num banco, não funciona. Se entrar num banco, você tem uma fila para passar pela porta. Hoje eu estava no banco à tarde, tinha uma fila de 16 pessoas para entrar. Quer dizer, aí você fica 10, aí caiu o sistema. Sempre cai o sistema. Nada funciona, a gente não consegue fazer um pagamento num banco. Aqui na Rua Galvão Bueno, na Liberdade, que é um quartão postal da cidade, acho que a Sabesp, alguém abriu um buracão lá, não sei, consertaram de uma forma, mas tão porca, que você fala assim, mas é um cartão postal, a gente não consegue consertar um buraco, asfaltar uma rua, uma calçada, quanto mais essas coisas mais complexas de ciência e tecnologia. Nós temos uma crise de gestão. Por que as pessoas têm crise de gestão? Porque os bons gestores estão na iniciativa privada e temem para a área pública por causa da corrupção. Há um medo danado de assinar um papel. Muitas vezes você é um bom secretário. Você assina um papel, você não sabe que aquela concorrência, por exemplo, foi montada. Vira, tem uma observação só. Os bons gestores vão para a iniciativa privada porque o poder público paga muito mal. Também paga mal. Muito mal. Você não consegue... Eu me lembro também da Infraero. Quanto ganhava o engenheiro da Infraero? R$6.500. R$6.500. Isso... Qualquer salário fora da área pública é maior que isso para um bom engenheiro. Imagina um ótimo engenheiro. O Franz Hildiger diz o seguinte: atribui-se tudo ao governo federal quando há diversas esferas de governo com suas respectivas competências sendo poupadas. O aumento da renda do brasileiro nos últimos anos não foi suficiente para acompanhar a elevação dos preços dos imóveis. Daniele adiou a compra do apartamento esperando que os preços dos imóveis fossem cair, mas cada vez o negócio fica mais distante. Um imóvel que eu vi de R$168 mil há 6 anos atrás, hoje está custando R$485, o mesmo imóvel. A casa própria sempre foi o maior sonho do trabalhador, mas nos últimos anos o preço dos imóveis residenciais subiu tanto que nenhum aumento da renda e a melhora das taxas de juros e dos prazos de financiamento foram suficientes para evitar a queda do poder de compra do brasileiro. Um apartamento de 82 metros passou de R$200 mil em 2006 para R$658 mil em 2013. Um aumento de 229%. No mesmo período, uma família que ganhava R$ 7.700 por mês passou a ter uma renda de R$ 13.900, segundo o IBGE. Um aumento de cerca de 80%. Além da procura, outros fatores explicam a alta nos preços. O crescimento do preço dos terrenos nas grandes cidades. Isso vem ocorrendo já há alguns anos. Também a gente tem a questão da inflação da construção civil. O custo da mão de obra, dos materiais que são utilizados para produzir edifícios residenciais. Para as incorporadoras, a solução foi diminuir o tamanho dos imóveis. Esse, na Zona Sul de São Paulo, tem apenas 18 metros quadrados.
Outra saída foi apostar em lançamentos na periferia, onde o preço do metro quadrado é menor. Com isso, o setor continua crescendo, mas para os preços baixarem... Você tem que promover maior competição, deixar que as empresas busquem maior produtividade, né? Para que você possa ter aí um dimensionamento mais adequado entre as necessidades e a capacidade de compra das famílias com os produtos que as empresas ofertam. Daniele fez as contas e vai ter que adaptar o sonho. Que tipo de imóvel hoje caberia no seu bolso? Digamos que um de 35 metros, pelos valores que estão aí. Isso eu já dando a minha entrada para a prestação caber e não me deixar sufocada, né? Ayrton, é o Brasil que não tem a cultura da recomposição salarial ou é o Brasil que tem a cultura da especulação imobiliária? Eu acho que você está falando de especulação imobiliária. Porque quem pode construir para atender essa demanda? Quem está autorizado a construir? Se você quer construir um prédio, você se junta com um grupo de pessoas, quer montar uma empresa, você precisa passar por um segmento que na Caixa Econômica chama gerenciamento de risco. Dificilmente uma empresa recém-constituída consegue ser aprovada para obter financiamento. Se você quiser fazer, você e mais algumas pessoas, montar uma empresa para fazer um condomínio, uma construção em condomínio, você quer construir 100 casas. Você não consegue financiamento, porque você tem que ser submetido a uma triagem na Caixa Econômica Federal e lá tem o tal do GERIC. Quem não tem GERIC não constrói. Então, essas dificuldades fazem com que a iniciativa privada fique limitada. E aí nós temos grandes empresas que dominam o mercado. Por que o preço está alto aqui em São Paulo? Porque quando viram que era um bom negócio, saíram comprando os terrenos por preços astronômicos. As grandes empresas. Hoje, os terrenos pagos dessa forma, o valor acima do mercado, não possibilita que eles possam vender mais barato. E por que o metro quadrado custa tanto assim? Na Vila Mariana, R$9.000 o metro quadrado, não nas áreas mais nobres. A área mais nobre áreas, vai a 12, 13, 9.000 o metro quadrado de área. Não é possível. Isso é especulação financeira, tem toda a razão. No caso do Brasil, eu acho que nós tivemos a experiência do BNH, uma longa experiência, né? Até 1990, quando foi extinto, né? No governo, na presidência Collor e tal. A grande questão no caso brasileiro, se não tiver uma ação do poder público, isso não se resolve. E na esfera, voltamos a dizer, como lembrou o telespectador, nós já tínhamos dito aqui, tem de ser na esfera municipal, com apoio das prefeituras, dos governos estaduais e da União. Que há um déficit habitacional, todo mundo sabe. A grande questão é que como enfrentá-lo? Ou se faz uma ampla política de crédito, e aí os bancos oficiais e a Caixa Econômica, em parte, faz isso, mas precisa fazer mais isso, junto com o Banco do Brasil. Hoje nós não temos mais os bancos estaduais que exerceram, numa época, um papel muito importante e faz falta bancos estaduais, porque eles entendem muitas vezes as demandas de cada estado. O problema é que eles foram utilizados para corrupção em quase todos os estados do Brasil. Houve um caso aqui em São Paulo, teve um governador, inclusive, que era um homem de palavra. Ele disse, se for possível, quebra o Banespa, mas eleja o meu sucessor. Ele, como um homem de palavra, elegeu o sucessor e quebrou o Banespa. E a VASP também. E a VASP também. Ele é um homem de palavra, uma pessoa séria, já morreu. Então, eu acho que falta a ação do poder público que é fundamental. Que se não tiver a presença do poder público, nós vamos continuar essa situação. E os preços são irreais. Quando se compara com o exterior, a gente vê isso. Por que uma prefeitura não pode ter uma empresa municipal de construção? Uma prefeitura. E ali, naquele local, ela se responsabilizar para obter os financiamentos, para poder atender a demanda. Por que tem que ter um órgão estadual para atender todo o Estado e acaba não atendendo todo o Estado, não atendendo ninguém? Por que não há recursos para essas prefeituras criarem suas empresas de habitação e resolver lá de baixo para cima? E a autoconstrução, que é por exemplo, em São Paulo, é uma prática, o custo é inacreditável. Quem vai construir uma casa, começa o preço do cimento. Ele começa a calcular. Vamos dizer que ele demora, e todo mundo demora para construir, porque as casas nossas aqui no Brasil, a gente nunca consegue terminar tal. Em 3 anos, por exemplo, é incrível quando você vê, aí que você vê que a inflação, o custo do cimento, o custo da areia. Quando você começa a chegar no momento do acabamento, é inacreditável o preço de uma torneira. É uma das coisas mais caras no mundo. Eu queria saber por que uma torneira, uma simples torneira, por exemplo, um banheiro, custa tão caro. Né? É um verdadeiro absurdo. Então, nós temos que ter mecanismos de baratear o material
material da construção. Isso você abre condições para a autoconstrução, que, por exemplo, que é tradição da cidade de São Paulo, e não só daqui, né? No Facebook, o Cralves respondeu a pergunta que é o Brasil que tem a cultura do jeitinho mais fácil e rápido de ganhar mais e mais, seja no meio público ou iniciativa privada. Ele colocou distribuição de renda e especulação imobiliária juntos, né? É claro. Seguimos, então. Após 5 adiamentos, começou o julgamento do ex-cirurgião plástico Fará Jorge Fará, em São Paulo. Ele é acusado de matar, esquartejar e ocultar o corpo da amante. Maria do Carmo Alves saiu de casa para fazer uma cirurgia com o médico em janeiro de 2003 e não voltou mais. Dias depois, partes do corpo foram encontradas no porta-malas do carro do então cirurgião. O promotor diz que ele premeditou o assassinato. Já o advogado diz que Fará matou para se defender. Ele foi proibido de exercer a profissão e ficou 4 anos preso. Desde 2007, aguarda o julgamento em liberdade. A polícia do Rio de Janeiro recuperou parte das armas roubadas no sítio do coronel reformado do Exército, Paulo Malhães. Os agentes localizaram uma residência onde o armamento estava escondido na Baixada Fluminense. 2 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal. O coronel, que confessou torturas durante a ditadura militar, foi encontrado morto dentro de casa em Nova Iguaçu no dia 24 do mês passado. A polícia trabalha com as hipóteses de latrocínio, vingança e queima de arquivo. Quase 100 mil candidatos se inscreveram nas primeiras 3 horas de acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até o dia 23 e a taxa é de R$ 35. A expectativa é que 8.200.000 estudantes se inscrevam este ano. O exame vai ser realizado nos dias 8 e 9 de novembro. 6 PMs foram indiciados pela morte da auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira, arrastada numa viatura há quase um mês no Rio de Janeiro. Os 6 vão responder por fraude processual e 2 foram indiciados também por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Cláudia tinha sido baleada no Morro da Congonha, em Madureira. Ela estava sendo levada para o hospital quando o porta-malas da viatura abriu. Moradores de bairros da Zona Sul de São Paulo tiveram dificuldade para tentar chegar ao trabalho hoje cedo. Motoristas e cobradores da empresa de ônibus VIP pararam e bloquearam diversas avenidas da região. Passageiros desceram e terminaram o percurso a pé. No fim da manhã, a categoria fechou o acordo com a empresa para o pagamento de horas extras e voltou a trabalhar. E os motoristas e cobradores de ônibus do Rio de Janeiro entram em greve a partir da meia-noite de hoje. A paralisação deve durar 48 horas. O anúncio foi feito depois de uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, que terminou sem acordo. Os trabalhadores reivindicam um aumento salarial de 40%, o fim da dupla função e reajuste no valor da cesta básica de R$ 150 para R$ 400. Para tentar diminuir os impactos para a população carioca, a Prefeitura anunciou que vai antecipar o funcionamento dos trens e do metrô. Ayrton, você quer comentar sobre a reportagem anterior, não é isso? Eu queria falar sobre Malhães, a questão do coronel Malhães, porque o primeiro oficial que vai a uma comissão da verdade, depois de passar pelo Rio de Janeiro a comissão, e depois dar entrevistas, admitindo que cometeu crimes os mais cruéis, os mais bárbaros. Descreveu como fazia, fez tudo isso e tal. O que fazem as pessoas que não querem que outros façam a mesma coisa que esse coronel fez? Nada mais, nada menos. É melhor sumir com o coronel, para que as pessoas saibam que quem fizer isso vai desaparecer também ou vai ser morto. Porque é inexplicável. Bom, acharam as armas, os computadores, não se fala notícia. E os outros 2, que supostamente teriam participado deste crime, também não são localizados, não é verdade? A viúva dá um depoimento, se contradiz essa coisa toda. A verdade, que na minha opinião, foi uma resposta dada pelas autoridades de então, comprometidas com a repressão, que têm culpa no cartório, que viram nesse coronel que delatou os crimes, ele mesmo se autodelatou, viram nele uma ameaça. Calaram sua boca com a morte e sumiram com seus arquivos. Isso vai servir de exemplo para todos os outros que queiram seguir nessa linha. O presidente do Tribunal, aliás, do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, revogou a autorização do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de trabalhar fora do presídio. O
petista está preso desde novembro em Brasília, condenado por envolvimento com o esquema do mensalão. Desde janeiro, Delúbio Soares estava trabalhando como assessor da direção nacional da Central Sindical dos Trabalhadores, mas hoje perdeu esse direito. Para o presidente do Supremo, os condenados somente passarão a ter o direito ao trabalho externo após o cumprimento de 1/6 da pena. Com esse argumento, na semana passada, o ministro já tinha cassado decisões que tinham autorizado o ex-deputado Romeu Queiroz, o advogado Rogério Tolentino e o ex-ministro José Dirceu a trabalhar fora da cadeia. Ayrton, você que é advogado, essa lei, esse artigo da Lei de Execuções Penais, qual o ministro está se baseando, não era mais usado, não é isso? Já tinha virado jurisprudência esse caso do processo, todo mundo que cumpre em regime semiaberto, já ir direto para o trabalho fora da prisão, não é isso? Sim, isso é por uma razão muito simples. O Estado não fornece condições para o cumprimento das penas de regime semiaberto dentro das prisões. O que é o regime semiaberto? Você fica fora da grade durante o dia, trabalha ou na colônia agrícola, ou no estabelecimento industrial, que haja na prisão, ou algum congênero que na prisão exista. Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal concluíram que se não há como cumprir a pena em regime semiaberto, o preso vai cumprir a pena em regime aberto. O que é esse regime aberto de cumprimento de pena? Ele sai para trabalhar e volta para dormir na prisão. E quem é que tem põe um relator de um habeas corpus exatamente nesse sentido? O ministro Gilmar Mendes. Quem é que votou e tem um voto primoroso na mesma linha? O ministro Celso de Mello. Os dois, implacáveis com os condenados do mensalão. Mas o que eles dizem? Olha, se o Estado não possibilita condições de que a pena em regime semiaberto seja cumprida em regime semiaberto, não pode ficar em regime fechado. É elementar isso. É uma extrapolação da pena. Então, eu acho que o ministro Joaquim pode estar confundindo as coisas de propósito, porque ele não se conforma até hoje, porque o pleno do tribunal, na medida que votou aquela questão dos crimes de quadrilha e que não admitiu o crime de quadrilha e fez com que alguns presos pudessem ficar no regime semiaberto, ele não se conforma com isso até hoje. E acho que ele corre o risco de transformar condenados em vítimas. Vila, Joaquim Barbosa cumpriu a lei à risca. O que você achou disso? Vamos à lei. Artigo 37, Lei de Execução Penal. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina, responsabilidade, além do cumprimento mínimo. Olha o que está na lei. Ele não é louco, o presidente do Supremo. Ele está tentando. Há uma luta de tentar desqualificá-lo desde o início do processo. Eu já falei aqui várias vezes tal. Do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Portanto, o que estava ocorrendo em relação aos mensaleiros sentenciados era que havia um privilégio em relação a eles. Privilégio que o senhor José Dirceu tem na Papuda. Se a cela que ele tem lá, todos os presos tivessem no Brasil, que seria ótimo, eu gostaria que todos tivessem, ele é um privilégio a ele. A filha não passa, fura a fila, passa pela... as pessoas chegam 2, 3 dias, as famílias ficam aguardando na Papuda em fila, né, para passar por aquela coisa vexatória, e é verdade que é vexatório, e aquilo tem de mudar, mas para a filha dele é diferente, ela vai furar a fila. Eles arrumam emprego, é bom lembrar que o Zé Dirceu, o primeiro emprego falso, era naquele hotel, vocês se lembram? Naquele hotel, aquela maracutaia que arrumaram. Para o Delúbio arrumaram na CUT. Em suma, uma tentativa de desmoralização da decisão da Suprema Corte Brasileira. E mais ainda, houve inclusive a tentativa de morte, de perseguição em Brasília em relação ao presidente da Suprema Corte Brasileira, o ministro Joaquim Barbosa. Então, hoje, nós estamos vendo ainda aquela guerra. Há uma tentativa sempre de desqualificar a justiça. Eles são iguais, nós somos iguais. Isso está na Constituição. A Constituição não é que são todos iguais, vírgula, exceto o José Dirceu, Delúbio, etc. Não. Eles estão tentando desmoralizar. Fizeram de tudo, mas não vão conseguir. Ao menos o regime semiaberto vão ter de cumprir. Eu tenho que fazer uma observação, sem querer estabelecer polêmica, porque foi citado o trecho da lei. Então, eu tenho que ler o habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, número 100.695. Relator ministro Gilmar Mendes. Voto do ministro Celso de Mello, em concordância com o voto relator. O cumprimento da pena deve ser no regime aberto, na falta de vaga no semiaberto. Nas prisões brasileiras não há vaga no semiaberto. E
99% delas não tem uma área de agrícola, uma área de indústria ou qualquer coisa similar que o preso possa cumprir. Na impossibilidade dele cumprir, não vou individualizar não, dizendo que é A, B ou C, para todos. Na impossibilidade dele cumprir, ele fica em regime aberto e trabalha fora da prisão. É essa a decisão do ministro Gilmar Mendes, que é implacável na votação do Mensalão. E do ministro Celso de Mello, implacável na votação do processo do Mensalão. Portanto, se o Vila tem a lei, a lei foi ajustada pelo Supremo para poder fazer funcionar a justiça. O Supremo não pode alterar a lei, é uma questão básica. O Brasil é uma bagunça. Então, quem altura a lei é o Congresso Nacional. Essa é a função. Então, a lei é clara. É que no Brasil, a lei, nós somos iguais, mas uns são mais iguais que outros. Quem são mais iguais que outros? José Dirceu, Delúbio, et caterva. O Supremo então nós temos de mudar, interpreta. Mas a lei é muito clara. Jurisprudência, acabei de ler a jurisprudência. Mas o habeas corpus não supera o que está na lei. Muda a lei. Agora, para o genuíno, ele estava morrendo, viu que não era nada, inclusive nem conseguiu aposentadoria. Não, eu estou dando só para concluir, eu ouvi você falar. Só nós temos que seguir, tá? E temos que seguir. Com Delúbio, arrumaram emprego, que era uma farsa, e para o Zé Dirceu também uma farsa. Portanto, eles querem desmoralizar a decisão da justiça. Tem sempre falar por último, né? Não, você falou 3 vezes agora, só nessa questão. Vamos seguir. Por causa da burocracia, os processos podem levar até 20 anos para serem julgados no Brasil. Demora que prejudica a credibilidade do Poder Judiciário. Há quase 2 anos, o pedido de justiça vem estampado na camiseta de Wanda. Em 2012, o irmão dela, o motorista Rodrigo Leite, foi espancado e morto. O que eles queriam mesmo era afirmar que foi um suicídio, mas graças a Deus, com a exumação, foi provado que foi crime mesmo. A suspeita é que os autores do assassinato sejam da família da mulher de Rodrigo. Mas mesmo depois de uma testemunha dizer à polícia como e quem matou o motorista, ninguém foi preso. Como é um simples motorista, não há empenho da polícia e da justiça em punir os assassinos. E não é apenas a Wanda que não acredita na justiça brasileira. Mais da metade da população não acredita nas leis. E a falta de confiança na justiça brasileira tem aumentado desde 2006. Essa descrença nas instituições públicas pode estar por trás das manifestações violentas e dos crimes bárbaros que têm ocorrido no país. Os dados são de um levantamento realizado pela Universidade de São Paulo em março, que ouviu 2.000 pessoas. Mais de 76% delas disseram que não confiam no Congresso e mais de 70% não acreditam nas leis. Nós precisamos ouvir a voz da comunidade e tentar oferecer propostas de alteração. Para o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a lentidão é um reflexo da burocracia. Em São Paulo, por exemplo, existem hoje mais de 20 milhões de processos que esperam a análise de um dos 2.000 juízes. Cada uma dessas ações pode ter mais de 80 recursos e algumas podem demorar até 20 anos para serem julgadas. Isso não é justiça. Nós precisamos fazer com que a justiça seja rápida. Nós podemos ter plenitude de defesa com 2 graus de jurisdição, não é? Não há necessidade de um 3º, de um 4º e às vezes aqui no Brasil até de um 6º grau de jurisdição. Enquanto a burocracia não diminui, a espera de Wanda continua. Mesmo eu tendo decepção com a justiça brasileira, eu vou insistir. Veja a seguir: o consumo de álcool no Brasil caiu, mas ainda está acima da média mundial. E ainda a ANAC anuncia novas regras para garantir o bom funcionamento dos aeroportos durante a Copa do Mundo.